Então, gente, qual que foi da onde surgiu essa ideia, né, de hoje, especificamente, fazer uma apresentação de alguns conceitos? Porque a Nath e eu, a gente vem percebendo que alguns conceitos estão aparecendo no texto, né, do Alfredo, e, e pode acontecer de todos nós aqui, né, não ter familiaridade com alguns deles. Né? E aí isso pode acabar travando a nossa leitura, né? E exigindo que a gente entre em contato com esses conceitos, seja agora, mais para frente, e também vamos perceber que um vai se atrelar ao outro, né? E daí a ideia de tentar trazer. É claro que não é algo a se esgotar, muito pelo contrário, é só no sentido de deixar vocês e nós também mais familiarizados e tentar, né, trazer um pouquinho mais de segurança também, para quando esses conceitos, esses termos entrarem de supetão, assim, a gente conseguir receber eles um pouco mais com um pouco menos de susto, assim. Né? Então, se vocês sentirem que ficou algo muito vago, ou tiver interesse, surgir algum interesse, né, em alguma questão que a gente apresentar hoje em específico, fala para a gente, que aí a gente também pode montar outras propostas próximas a essa, em dias também que, né, talvez em dias que não atrapalhem o andamento do nosso projeto aqui, tá bom? Então, bora. Pode passar aí, Nath. Tá. Até queria falar que acaba que os conceitos em psicanálise, às vezes, numa primeira leitura, mesmo não entendendo eles, parece até a lógica do significante, né? Que depois a gente vai ver que o S2 que vai significar o S1. Às vezes, um outro conceito só vai ter sentido a partir da articulação com o outro. Então, às vezes, se a gente às vezes vale a pena também a gente ir indo, né? Muito essa articulação entre os conceitos, né? Nessa lógica do significante que a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Vou passar. É legal isso que você falou, né, Nath? Assim, para a gente não se prender na ideia de que precisamos compreender assim, completamente uma coisa para ir para a próxima, né? Então, a ideia não é essa, é de fato só fazer uma aproximação e aí a gente vai construindo também juntos. Né? Então, bora lá. Acho que a ideia, para se começar a pensar, é do porquê da topologia, né? Porque a importância, né, assim, da gente se aproximar aqui dessa proposta que o Lacan tem de fazer uso do suporte da matemática, né, para pensar, para ler a teoria do Freud. Né? Então, se uma psicanálise, né, se a psicanálise lacaniana, ela vai depender do pensamento matemático, tal como o Lacan propõe, isso se dá porque a gente parte de um acordo inicial, né, de que é necessário um conjunto de conceitos, de fundamentos, que a gente vai chamar aqui também de axiomas, né, para poder fazer valer o nosso trabalho na clínica. Né? Então, aí eu até trouxe aqui, né, o que seria isso de um axioma. Quer que passe aqui? Ou não? Não, ainda não, né? Tá. Aqui num outro lugarzinho. Ah, tá. Pois é. Ó, eu achei aqui no dicionário, né, que um axioma, ele é uma sentença, uma proposição que não é provada ou demonstrada. Ela é considerada como óbvia ou como um senso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Né? Então, eu acho que é isso que se baseia, né? Que é dado, mas que ajuda numa construção, né? Ajuda a fazer essa aceitação de uma teoria. Então, acho que caminha por aí. Isso é no sentido, eu encontrei aqui no sentido da lógica tradicional. Tá? E na matemática, um axioma ele é uma hipótese inicial de qual outros enunciados são logicamente derivados. Então, acho que isso é muito legal para a gente começar a pensar nessas articulações, né, de um conceito com o outro, enfim.
Então, daí, né, a importância de se ter claro, né, o que vai nos orientar para a gente saber qual é, de fato, o nosso objeto de estudo e como que a gente vai fazer isso se operar na clínica. Né? Pode passar, né? Passo para vocês? Deu, né? Ah, agora deu aqui. Sim. Ah, demora aqui, então. Tá demorando, então? É o meu também. Acho que pode ser aqui também. Mas aqui Acho que é no da Grazi, que aqui passou na hora que você clicou. aqui deu. Ah, tá. Deve estar com ele, pode ser também. Então, pronto. E aí, gente, acho que isso que é legal também de pensar, né? Que a gente tendo em mente essas premissas, né? Quais são os nossos axiomas, a gente passa a saber, então, como que a gente opera, né? E qual que é o arcabouço teórico para essa clínica em específico. Isso que é importante da gente dizer aqui, né? Que se trata de uma clínica em específica, né? E não que é a clínica única, né? É o que a gente está propondo aqui, né? Da psicanálise lacaniana nesses termos. Assim. Então, acho que para a gente começar e um pouquinho mais além disso, começar a trazer essa ideia de inconsciente, né? Então, isso do que é o inconsciente, né? Como aquilo que se deduz daquilo que uma pessoa fala para uma outra que escuta, e onde esse outro tem a tarefa de ler algo nessa fala. E é ler algo nessa fala orientado por uma chave de leitura muito específica. Tá? Então, repare que, de partida, a gente precisa conhecer essa definição, que é a condição fundamental para ver inconsciente, né? Que é a questão da linguagem. Então, isso se soma a isso, né, se soma o que deve haver ao menos duas pessoas envolvidas na efetivação de uma análise, ou seja, aquela que fala, aquela que escuta, mas não só escuta, né? Ela escuta amparada numa chave de leitura muito específica. Tá? Ou seja, é necessário ter uma operação também, né, sobre aquilo que é dito. E daí parte essa próxima questão, assim, né, que para haver inconsciente, então, é fundamental haver linguagem. E eu acho que esse é um ponto muito interessante, até que eu e a Nath, quando a gente estava preparando, né, esse conteúdo, surgiu como uma questão, assim, quem é que faz o inconsciente, né? Acho que é uma pergunta até para a gente deixar no ar e no final a gente poder cuidar um pouco dela, assim, né? Se o inconsciente é aquilo que se produz numa análise, então, como é que é isso, né? Ele é algo que já é dado, ele é algo que se aparece ali, né? Se trata de quem, né? Acho que são questões que muitas vezes a gente escuta, tenta ser cessada, né? Mas que a gente aqui pode começar a pensar com nós mesmos, assim, né? Acho que a gente colocou um textinho aqui que ajuda a pensar essa questão da fala também. Por que da fala? Foi uma outra questão que levantamos, né, Nath? Que se não há fala, não há psicanálise. Encontramos isso também, né, de um modo muito comum. Mas do que se trata a fala? Né? Será que a fala, ela se trata, então, exclusivamente daquilo que sai da boca, né, que é verbalizado? É dessa questão do fonema, né? Ou não, né? Então, se aí a gente pode pensar uma psicanálise com crianças, com bebês, né? Então, acho que são questionamentos que a gente pode, ao longo dos nossos encontros, tentar responder, né? Então, diferente da linguística, a linguagem não tem a função para comunicar. A fala é ato de discurso, e não como ato de fonação. Então, implica sempre dirigir uma mensagem para alguém, demandando uma resposta. Nesse sentido, é através da fala e da lógica, da lei significante, que se realiza a função da linguagem. Pode passar. Deu aí? Deu aqui.
Então, vamos lá, né? A gente está falando aí de uma novidade trazida por Lacan, que diz disso, né? Do conceito de significante, que induz a existência do objeto com o qual a gente lida. Né? E é aqui que a gente pode fazer acontecer essa hipótese, né? De que essa novidade trazida por Lacan, esse conceito radical, né? De significante, é o objeto do nosso trabalho. Né? Então, acho que a Nath vai falar um pouco mais disso ali na frente, da diferença do que é o significante lacaniano para o significante de Saussure, por exemplo. Né? Como é que se formula essa operação enquanto significante lacaniano, né? Um operador existencial do inconsciente. Então, tem até aqui ó, uma citação do Lacan no Seminário 11. Que se o inconsciente, né, gente, se o inconsciente ele não existe como algo dado aí na nossa realidade, né, se ele se estabelece então num fato lógico, né, e é esse o caráter assim subversivo do ensino do Lacan, né, de que é algo construído logicamente, né, não dado a priori. Então vamos ler aqui, ó. O inconsciente não poderia jamais ser necessariamente algo essencial e dado, pois se configura como algo de natureza lógica, depende de uma operação artificial e arbitrária, de uma intervenção que toma o discurso comum, as palavras, as frases, os pontos, e o transforma em significante, onde se pode escrever e ler a dimensão do inconsciente. Eis uma forma de entender por que o Estatuto do Inconsciente é ético e não ôntico. Acho que até tirei isso aqui do slide, porque senão a gente entrar numa outra questão. Aqui no meu textinho eu deixei. Então, pode passar, Nath. Que é diferente do inconsciente freudiano, né? Que o inconsciente aí é um conjunto de imagens que fica ali e a gente vai acessando de memórias, né? Que a gente vai acessando. O inconsciente para lá que é diferente, né? É estruturado como uma linguagem. Como que é, Fabiola? E fica a sensação, em Freud, de que o inconsciente está lá. Ele não vai vir a ser. Uhum. Ele existe num lugar, né? Pelo menos a leitura que eu fiz, quando eu aprendi sobre Freud, era essa, que estava num lugar físico, dentro da cabeça, mas estava em um lugar em nossa posse. Tipo assim, está em mim, recalcado em algum lugar. Né? O que estão apresentando aqui, não, ele está sendo construído. E eu trouxe até de um podcast também que eu ouvi disso, né? Que eu fiquei tipo, como assim? Que não tem inconsciente, ele só se cria na análise e tal, e que o inconsciente que eu escuto, se é a Natália, ou se é a Grazi, ou se é a Ana ouvirem, é outro, e também ouvi uma frase, tipo assim, que eu não sei se está certa, estou só reproduzindo para trazer aqui, que se estiver errado, vocês podem me ajudar, que o inconsciente está ali no setting, e ele pode sair pela boca do analista, pela boca do analisante, né? Aí eu fiquei tipo, tá. E aos poucos a gente vai caminhando, bem devagar, né? Sim. E eu acho, assim, particularmente muito curiosa essa questão, assim, né, de quem é que faz o inconsciente, né? É o analista que faz, é uma questão dos dois, né? Mas que tem algo aí que é bem rigoroso nisso que a gente está propondo, né? Inconsciente, ele não é dado, né? Ele é algo ele é um produto, né? Que acontece em análise. Agora, quem faz ou deixa de fazer, acho que aí é uma questão muito mais perigosa da gente desenvolver, mas possível também. Então, a psicanálise de Lacan, né, ela vai se assentar sobre uma hipótese teórica que tem como articuladores alguns axiomas, como eu havia dito, né, necessário para o funcionamento da nossa clínica, e é com isso que a gente vai trabalhar. E aí, nos outros escritos, eu acho que é dos outros escritos, 72, 73, o Lacan vai falar assim, ó, o indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o que chamam de sujeito de um significante, que eu enuncio sob essa fórmula mínima. Um significante representa um sujeito para outro significante. Vocês percebem que aí ele começa com o indivíduo, né? E vai dizer que esse indivíduo, ele é afetado, que é afetado pelo inconsciente, é o mesmo que constitui
que a gente chama de sujeito de um significante? Eu acho que isso é muito interessante para a gente fazer, inclusive aquilo, né, que acho que vocês conseguiram abarcar no texto, semana passada que eu não estive, sobre a diferença entre indivíduo e sujeito, né? Então, a pessoa que entra, pelo menos, né, na minha compreensão, a pessoa que entra no nosso consultório, se trata desse indivíduo, né? E é esse indivíduo que é afetado pelo inconsciente, né? E que é o mesmo que vai constituir isso que a gente chama de sujeito de um significante. Mas é a partir do nosso trabalho ali. Então, se eu não emprego, né, essa noção básica, esse correlato operacional, não tem como a gente se haver, né, com essa experiência do inconsciente. Então, nessa medida, não há como sustentar o que quer que seja sem esse suporte teórico, né, sem esses conceitos, ou seja, sem essa mediação, né, da teoria. Então, pode passar. Deu aí? Deu. Deixa eu só subir aqui. É computador velho. Então, vamos lá. O inconsciente, desde o pensamento organizado pelo significante, é um artifício produzido pontualmente por uma leitura. Então, nesse caso, trata-se de uma intervenção no discurso, né? E pelo discurso analítico, que sobre condições artificiais gera a coisa com a qual trabalhamos, ou seja, com o inconsciente, né? Que é isso, né? Pensamento organizado pelo significante, né? Que é produzido a partir de uma leitura. Então, o inconsciente, ele não é algo dado, ele é um construto experimental, e embora isso seja uma proposta um tanto ousada, se a gente não aceita essa premissa, a gente está fazendo algum outro tipo de clínica, que não essa que a gente está, que é proposta aqui, né, em cima do que a gente está trabalhando. Então, vamos ler essa... Aqui, ó, o Lacan, ele vai falar, né, do axioma, do que se trata o axioma. A gente vai estar no seminário 14, a lógica do fantasma. O axioma, que é aquele que avancei da última vez, e o significante, esse significante, cuja função temos aqui definido, de representar um sujeito para outro significante. Esse significante, o que representa ele em face dele mesmo, da sua repetição de unidade significante? Isso está definido pelo axioma de que nenhum significante, mesmo se ele está, e muito precisamente, quando ele está reduzido à sua forma mínima, aquele que chamamos de letra, não poderia se significar a ele mesmo. Isso ajuda a pensar, né, dessa participação do analista também, né, e mais para frente, sobre essa cadeia também, que a Nath vai falar um pouco mais de cuidado, né, de que um significante sozinho, ele não representa nada, né, e isso dentro da análise também se dá, assim, né, um paciente trabalhando sozinho, falando sozinho, né, sem que a gente também não ouse se aproximar e trabalhar efetivamente com essas nossas ferramentas, não é, né, o que não é um trabalho de análise. Pode passar. O significante não se significa por si mesmo, né? Não se significa ele mesmo. E aí a gente entra aí, né? Se o sujeito lacaniano, então, é o efeito entre significante, o que representa, o sujeito é o que representa, deixa eu ler aqui de novo para ser bem... Um significante representa um sujeito para outro significante, né? Para ler bem certinho, de acordo com o que o Lacan falou. Que ele é um efeito entre significantes, a gente vai ver ali, a gente vai desenhar isso para a gente ver melhor o que é, então, né, esse significante. E aí o Lacan, quando ele vai falar de significante, ele traz a linguística de Saussure. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. A gente traz a linguística, o Lacan traz a linguística de Saussure, que para Saussure, né, signo é significado
em cima de significante. E esse significado, né, é o significado daquela palavra. Então, aqui tem a arvorezinha, né? A gente vê a imagem, né? A imagem daquela palavra. Então, embaixo tem o significante, árvore, né? E em cima tem a imagem, árvore. Então, quando pensa em árvore, a gente associa a imagem à palavra. E aí, o Lacan ele vai subverter isso. Ele vai colocar o significante em cima, né, do significado. Ou seja, ele vai esvaziar o significante de significado. Né? Então, enquanto o Saussure está numa relação direta com o significado, onde um invoca o outro, né? Para Lacan, o significante na psicanálise ele está esvaziado de significado, já que tem a barra que o separa é intransponível, né? Não sai dali. E ele só vai se significar a partir de um S2 também, na articulação com S2, com um outro significante. Então, um significante não significa nada. Ele apenas produz significação quando ele é articulado a outros. Então, um significante é puro não sentido, puro nonsense. A gente vai ver onde que o nonsense vai aparecer lá na alienação-separação também. Então, é o mundo das palavras que cria o mundo das coisas, Lacan fala. Por isso que o inconsciente é estruturado com uma linguagem. Porque aí até eu coloquei mais para frente, mas eu até posso falar agora. Se a gente decidir, né, que os cachorros miam e os gatos latem, amanhã todos os cachorros estarão miando, porque porque o significante ele está em primazia ali. Os gatos, então aquilo que sai do som, não, aquilo que sai, né, miau, não vai ser mais, não vai ser um miado, vai ser um latido, né? Portanto, é através da articulação. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta, que como é muito inicial para mim, só para ver se eu estou entendendo. Uhum. Tipo assim, vou usar árvore. Como se ele estivesse tirando da palavra árvore a madeira com a folha. Ele está querendo dizer que a árvore pode significar, por exemplo, quando eu lembro de uma árvore, eu lembro da árvore do quintal da minha avó. Então, a árvore é afeto para mim. Assim, tem uma carga de afeto. A árvore não é só uma madeira com folhas. Ela é carinho. Uma árvore então, específica também. Sim, também. Quando eu falo árvore, eu não lembro de árvores, eu lembro de uma árvore, né? Uhum. E aí cada um vai lembrar de uma árvore. Porque para a árvore que vai lembrar, se você falar árvore, vai ser da árvore da sua avó, que era com um tronco, com folhas verdes e tal. Para outra pessoa que fala árvore, vai lembrar de uma árvore seca. Vai lembrar de uma árvore caída no chão, vai lembrar de uma árvore sei lá o quê. E aí, junto com isso, vem outras coisas. Vem o afeto também. E aí, isso queria trazer o significado. Para o que é articulado, isso. A árvore é articulado, por exemplo, a árvore, a casa-avó, né? Casa da minha avó. Aí sim é um significante. Porque aí, quando a gente pensa que um significante não significa sozinho, né? Ele precisa de outro significante, então só falar árvore. Não sei. Como que eu vou saber que o outro está pensando que a árvore que ele está pensando é daquele jeito? Se ele não falar é a árvore da casa da minha avó, eu não vou saber que árvore que é. Só que eu também não sei como que é a árvore da casa da avó dele. Então, aí vai precisar de um outro, e vai precisar de um outro. E aí vai formando a cadeia. Falar árvore, né? Falar namorado, falar qualquer outra coisa, né? A gente não vai saber. Então, esvazia o significado. E o sujeito neurótico, ele vai aparecer justamente no intervalo entre os significantes. E aí, falando no neurótico, né? Porque o sujeito psicótico, ele vai se organizar de forma diferente, ele vai se organizar através da holófrase. A gente não vai entrar muito aqui, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, porque o Alfredo, ele não traz nesse momento aqui no livro, né, o psicótico, mas se ele trouxer, e depois se vocês tiverem interesse, a gente pode tentar abarcar um pouquinho também.
A neurose, o sujeito neurótico, ele se organiza pelo intervalo, pela aliança entre os significantes. Então, aqui, ó, esse sujeito neurótico dividido, que o sujeito neurótico é dividido, ele está aqui, ó, entre o S1 e o S2. Vocês conseguem ver o meu mouse? Uhum. Sim. Sim. E aí, ó, tá vendo essa setinha? Eu pus a setinha errado aqui, né, gente? Nossa, agora que eu vi. Porque a outra setinha era para ser do outro lado. Era assim. Tá assim e era para ser assim, né? A retroação e antecipação aqui, ó. Aqui tá melhor, ó. Antecipação e retroação. Ou seja, o S2, então quando você fala árvore aqui, eu não sei que árvore é essa. Quando você fala da minha avó, eu sei mais ou menos que é uma árvore da avó da pessoa. Né? Então, tem uma significação a presculpe, no futuro anterior, que é uma palavra que o Lacan vai usar. A consequência disso é uma concepção de uma temporalidade distinta do tempo unidirecional, que vai só numa direção, pois o material que se produz nas sessões pode ser relacionado tanto com algo que já foi dito, com algo que ainda será dito. Então, por isso que se fala também que o psicanalista lacaniano não pode entender muito rápido as coisas. A gente tem que não entender as coisas. Porque se a gente entende muito rápido, a gente está entendendo pela nossa via imaginária e não pela via simbólica. Né? Se a gente entende que árvore é a árvore que eu sei que é uma árvore, eu estou entendendo a partir do que eu tenho de concepção de árvore do meu imaginário. Vou chamar de meu imaginário assim, né? Mas do que eu tenho aqui da minha matriz do meu imaginário. Por isso, a temporalidade do inconsciente ela não é linear. Por isso que o Lacan vai trazer o tempo lógico. O lógico das leis significantes, né? Dessa lógica aqui significante, ou seja, a partir da lógica significante. Também, portanto, a teoria lacaniana ela não é evolucionista, como a gente trabalhou, né, no inicinho, na semana passada, dessa diferença entre o Freud vai ser evolucionista, por quê? Primeiro tem a fase oral, depois tem a fase anal. Agora eu estou até esquecendo, a fase oral, anal, latência e genital, né? Então, é uma sequência, né? Então, precisar primeiro passar pela oral para depois passar para anal. Agora, para o Lacan, não. Ela não tem essa sequência dessa forma. Ela é dada. Ela não é dada, acontece, bum. Como o Alfredo vai trazer, como a teoria do Big Bang. Bum! Acontece. Né? Então, a causa, eu só vou começar falando aqui, ela não é aquilo que houve antes. Então, a causa não é o S1, né? É a significação do S2 sobre o S1, né? Em relação com o S1. E a linguagem é a causa do sujeito, né? Ou seja, a ordem significante é a ordem desse sujeito, a causa desse sujeito. Aqui, só para falar que o bucle significante, bucle é tipo um laço. Sabe o fio de telefone aqui, esse espiral? É isso, é um bucle. Então, isso aqui, ó, essa relação S1, S2 e o sujeito intervalar aqui no meio, aqui tem um intervalo, não tem? E aí o sujeito neurótico, o sujeito dividido vai aparecer justamente aqui. Então é isso, o sujeito é o que aparece entre dois significantes, né? É um que aparece entre dois significantes. Aqui é a espiral, e aí cada bucle desse pode ter S1, S2, S3, S4, né? Mas só que a partir também que tem alguns autores que vão dizer que o S2, o S3, a partir do momento que passa S3, também passa, volta a ser S1 e S2, né? Mais 1, 2, 1, 2. E aí, essa é a cadeia significante que o Lacan fala,
que essas coisas vão estar aqui interligadas uma com a outra, significantes interligados, e aí aqui mais para frente a gente só vai começar a falar, né, mais para frente, que nesse fio de telefone aqui, ó, ele vai formando um círculo, é algo que vai sendo circular, né, que vai formar o toro, que é uma topologia lacaniana, e o vazio no meio. Só que a gente só vai começar a falar sobre isso só para vocês, tá, existe isso, assim, né, para depois, mais para frente. O Alfredo não vai trabalhar sobre isso agora, nesse livro, então é algo só para vocês saberem que existe. Depois, mais para frente. Grazi. Eu acredito, Nath, que você conseguiu abarcar esse próximo slide quando você faz essa apresentação quando a Fabíola também, né, fez essa pergunta da relação da árvore, né, e aí precisar sempre de um significante estar em relação com o outro, né, para daí ser um significante, né, então uma palavra sozinha não é um significante, né, então uma palavra pode ser um significante, mas um significante não é necessariamente uma palavra, acho que só daí, assim, só isso que a gente consegue acrescentar nisso tudo que você disse, né? Então, uma coisa também que eu acho que apareceu aí foi sobre essa ideia de só há um significante, um inconsciente em jogo, né, numa análise. Então, um inconsciente que se conta, se quisermos, um saber insabido, que se articula por haver sido produzido uma relação entre ao menos dois significantes, né? E então, acho que isso que é importante. Uma outra coisa também, né, a gente não se deixar levar pela repetição de uma palavra em sessão, né? Então, porque ela sozinha não significa nada, né? Então, isso da repetição de uma palavra não faz sentido dentro dessa lógica, né? Porque é preciso que ela se articule com outra coisa. Então, de nada vale também ficar falando a árvore da avó, né? Se daí a gente também não entrar, assim, como é que era essa árvore para você, né? Onde é que ficava essa árvore da sua avó, né? Porque daí a gente pode ir procurando outras coisas para se juntar com isso que inicialmente é só uma árvore da avó, né? É uma aposta, né? É uma aposta que a gente faz e o nosso trabalho acho que vai se dando a partir disso também. Sim. Até que a pulsão aqui, ó, oxe, eu estou tentando clicar aqui aqui, agora voltou. Essa espiral aqui também o circular da pulsão que acontece lá no toro, né? E a pulsão, ela não cansa de insistir, ela sempre insiste, ela repete. Só que não quer dizer que se algo repete simplesmente, a gente já pode falar, isso é um significante. A gente tem que ver, porque pode ser que sim, pode ser que se repetir, aí se a gente for perguntar, tá, mas isso que está repetindo aqui, o que te lembra? O que você associa com isso? Pode surgir um outro, né? Então a gente faz uma aposta significante. Se pode surgir com outro, aí sim a gente vai ter uma relação entre significantes. Aí sim a gente vai ter uma significação. E aí aqui a gente trouxe em alguns momentos, né, onde Lacan traz a definição disso, de que o significante representa um sujeito para outro significante. Então, vamos ler aqui rapidinho, ó. Aqui vai estar no meu ensino, tá? Esse primeiro. Então, isso permite adiantar uma formulação que eles apresentam como uma das mais primordiais. É uma definição do que é designado como elemento na linguagem. Isso sempre foi designado como elemento, mesmo em grego. Os estoicos chamam-no de significante. Enunciam o que o distingue do signo. É que o significante é o que representa o sujeito para outro significante, não para outro sujeito. É que eu não pus onde é que é, depois a gente encontra. Tal quien, pois o que define um
um significante é o fato de ele representar um sujeito para outro sujeito. Não, calma aí. Não para outro Não sujeito. Para outro sujeito, mas para outro significante. Essa é uma única definição possível do significante enquanto algo diferente do signo. O signo é algo que representa alguma coisa para alguém, mas para o significante é algo que representa um sujeito para outro significante. Então, vamos insistir até ficar gravado. Há estruturas, não poderíamos designá-las de outro modo, para caracterizar o que se pode extrair daquele informa sobre o qual me permitia, no passado, enfatizar um emprego particular. Quer dizer, o que se passa em virtude da relação fundamental, aquela que defini como sendo a de um significante com outro significante, donde resulta a emergência disso que chamamos sujeito, em virtude do significante que, no caso, funciona como representando esse sujeito junto a um outro significante. Então, como fica claro aqui que o sujeito é esse aqui, o sujeito neurótico, vai ser esse aqui que vai aparecer entre dois significantes, né? O sujeito só pode aparecer assim. Ele existe, esse é o conceito de sujeito. Isso, né? Agora volta aqui. Lembra que a gente começou a falar, né? Na semana passada a gente falou um pouco, né? Do matema A, do grande outra, dessa diferença. E aí, o matema A, o A, ele é muito parecido. Ele em horas do ensino de Lacan, ele vai parecer com a mesma coisa, ele é a mesma coisa. Só que o A, ele vai ser usado mais quando vai se pensar numa topologia. E por que a topologia é usada, justamente? Por que os matemas são usados? Por que a matemática é usada? Justamente tem a ver com essa lógica significante que a gente acabou de falar, para esvaziar o significado, para esvaziar o imaginário, para a gente ver, né, para o Lacan passar no ensino dele essa lógica, né, esse funcionamento, essa lógica de funcionamento. Então, por isso que o Lacan usa os matemas, usa a topologia e usa as letras, né, justamente para esvaziar o significado. Então, quando usa matema A, né, esse lugar de tesouro, bateria significante, da verdade e da lógica, a gente falou, né, da verdade de um saber que é já sabido, a verdade como causa, que ela é ligada ao inconsciente. O saber ele acontece em vários lugares, né? Seja o saber da senhora que vai estar fazendo planta, está fazendo chá da planta, o saber, vários saberes, né? Ele é também posto prático, ele é mais próximo do imaginário. Agora, a verdade ela é mais ligada ao inconsciente, mais ligada ao simbólico também. A gente vai separar assim, não necessariamente, porque o simbólico real, o simbólico imaginário, não sei se vocês já viram, tem naquela teoria tem um nó borromeano, que eles são todos interligados, que eles não se desarticulam. Não sei se vocês já viram, a gente pode só apresentar aí para vocês verem. Só que quando a gente fala mais próximo do imaginário, mais próximo do simbólico, é só para a gente ter mais ou menos uma noção, para a gente pensar ali mais próximo disso. E esse A, quanto o grande outro, ele é sempre barrado, ele é sempre não todo. O grande outro é sempre castrado também como sujeito neurótico. E aí podemos até nos aproximar, mas nunca chegar a essa verdade, né? Porque essa verdade é a verdade inconsciente. E se junta saber e verdade, vira uma totalidade ideológica sem falta, sem furo, né? E hoje tem um mercado desse saber o tempo todo, né? Desse saber no Instagram, entra lá no Instagram, vai ter um monte de gente falando 5 dicas para você lidar com TDAH, várias dicas, como é aquilo. Então, o paciente ele chega muito, muito recheado desse imaginário e desse saber dessa forma, né? Porque é isso, ele vai criando, né, coisas aí nesse imaginário, vai articulando dessa forma. Mas, e aí a nossa função é marcar os significantes, ver como que é essa lógica, onde que um significante está ligando ao outro, que
Que sujeito que está sendo aparecendo aí entre esses significantes. Então, o saber ele passa a ser um produto a ser ofertado. Por isso que a gente fala que o sujeito ele é dividido entre o saber e verdade. E aí o outro, né, a gente chama de encarnação histórica do A, porque ele é aquele, né, do discurso, é o que... Por isso que às vezes pergunta, mas isso que você está falando aí veio da onde? Você ouviu da onde? Alguém te falou isso já? Né? Isso às vezes acontece na análise para a gente ver como que esse outro foi aparecendo na vida desse sujeito. E como que foi essa alienação a esses significantes, que a gente vai ver aqui, que a alienação é a alienação aos significantes do outro, que o outro oferece. Né? E aí, a partir desse oferecimento desse outro desse significante e em relação com o outro, com outros dois, vai surgir um sujeito. Então, esse grande outro é o campo simbólico, é a linguagem, a cultura, são os discursos, né? O que a gente ouve por aí. Então, o sujeito, ele é inserido no campo simbólico pelo outro, através da linguagem. Pequenos outros podem ocupar o lugar de um grande outro, por exemplo, como a mãe. A mãe pode, pequenos outros, né? Se é o outro pequeno. Pessoa, pode ocupar o lugar de um grande outro, é uma cadeira vazia, né? Como a gente tem de falar. Ocupa esse lugar da mãe, cuidador principal, por exemplo, que interpreta o choro de bebê. Quando a mãe fala, esse choro, esse mal-estar, esse choro, isso que está acontecendo, isso é um choro. Até quando fala assim, isso é um choro, isso é S1. E esse choro, né, você está chorando porque você está com fome, S2. Alienou, né? Saber do grande outro, o saber do grande outro não garante, é uma união, de novo, da clivagem, da divisão do sujeito, já que este também não sabe de toda a verdade. Então, um pequeno outro pode ser pessoa, pai, irmão, colega de trabalho. E o Lacan fala que nós somos seres de linguagem, fala-seres. Ele usa esse neologismo para falar que somos servos da linguagem do discurso. De fala-ser. Porque também, a partir do momento que a gente entra na linguagem, a gente vai ver ali na alienação, também institui uma falta.